Bom, Juarez Tadeu de Paula Xavier é um cara que nasceu na Vila Mazem, zona norte de São Paulo. Começou a trabalhar muito cedo, ficou sem estudar dos 10 aos 17 anos de idade, fez supletivo de primeiro grau, fez supletivo de segundo grau, fez cursinho da Poli, entrou na Pontifícia Universidade Católica, fez o curso de jornalismo, se formou, trabalhou, militou, participou de atividades importantes, fez mestrado, fez doutorado e atualmente é professor da Universidade Estadual Paulista no curso de jornalismo. Como membro da instituição, eu faço parte da Pró-Reitoria de Extensão, sou assessor da Pró-Reitoria de Extensão atualmente. Eu sou coordenador do programa Educando para a Diversidade, é uma parceria que a universidade tem com o Santander. E outra coisa que eu faço, que também está ligado a essa definição, eu sou presidente da Comissão de Averiguação das Autodeclarações de Pretos e Pardos. Esse ano, por exemplo, uma coisa extraordinária, nós conseguimos validar mais de 1.100 autodeclarações. Então tem jovens negros, pretos e pardos em todos os campos da universidade. Eu gosto de pensar a partir das categorias definidas pelo professor Milton Santos. Perversidade, uma ideia de fabulação e uma ideia de possibilidades. A perversidade é que me irrita muito isso. Talvez um dos exercícios mais brutais para a população negra no Brasil é ter que atravessar a sua humanidade tentando provar que é humano. Isso é um desgaste físico, um desgaste mental, um desgaste social, um desgaste profundo das condições políticas com que o negro vive na sociedade brasileira. Isso porque todo o histórico brasileiro, toda a trajetória brasileira mostra que você vive no Brasil, que se pode chamar de um epistemicídio das culturas negras no Brasil, o etnocídio da digital cultural negra no Brasil e o genocídio da população negra. Os dados mostram isso, em especial o Atlas da Violência, que mostra que parte considerável dos mortos pela violência social é constituído por negros, meninos jovens da periferia em condições de vulnerabilidade social. Então isso é perverso. O racismo brasileiro é perverso e ele impõe a nós, negros, uma dificuldade até mesmo de saúde mental. Nós temos que ter muita disposição para poder fazer esse enfrentamento. Precisamos de muitos espaços de reconstituição da nossa subjetividade para poder sobreviver a essas violências que nós sofremos na sociedade brasileira. Outra dimensão é que ele fala da fabulação, enfrentar a fabulação, que ela é tão perversa quanto a perversidade. Essa ideia de que não há racismo no Brasil, essa ideia de que não houve escravização no Brasil, de que a escravização no Brasil foi diferente do mundo anglo-saxônico, toda essa invenção faz com que a sociedade brasileira fique totalmente alienada da realidade política social do país. As pessoas não conseguem perceber que todos os problemas que nós temos de ordem material e imaterial têm suas origens na escravização. Foram 350 anos sistemáticos de tráfico, de escravização, mais de 130 anos de exclusão da vida política social, das áreas de prestígio, das áreas de poder político. Então a fabulação ela é tão perversa quanto a perversidade. Eu prefiro atuar na frequência apontada pelo Milton Santos, que é a frequência da possibilidade. Então, eu acredito na possibilidade de uma realidade imaginada futura, que eu chamo interseccional, que nós possamos ter uma nova forma de compreender a realidade social brasileira, de construir conhecimentos novos sobre a realidade social brasileira, que tenha como foco o enfrentamento do patriarcado, esse processo brutal contra as mulheres brasileiras, essa brutalidade foi exercida no período da escravidão, com mulheres indígenas e negras, e se perpetuou na história brasileira. O feminicídio é uma barbárie que acontece na sociedade brasileira, que possa fazer o enfrentamento a essa segregação, esse processo de capitalismo absurdo e selvagem que vai abandonando as pessoas, abandonando os jovens, abandonando mulheres, abandonando negros, abandonando velhos, né, a condição de indignidade que nós temos visto, e que possa fazer o enfrentamento da questão étnica racial, que é o pilar da realidade política social brasileira. Para isso, nós temos que ter uma ação política forte do ponto de vista do movimento social de negros, na defesa de políticas públicas de Estado e não apenas de governo, e estimular
um grande movimento antirracista da população branca brasileira. É imprescindível que os setores democráticos da sociedade brasileira, compostos pela população não branca, encarem o racismo como sendo não um problema de negros, mas um problema da sociedade, e que esse grupo possa se somar aos pretos e pardos da sociedade brasileira para fazer um enfrentamento ao racismo. Nesses últimos 40 anos, a sociedade brasileira mudou muito, a sua classe média mudou muito, a participação política dos negros mudou muito, e o que tem apontado é que nós perdemos o preconceito de ser preconceituosos, em especial nesse último processo eleitoral. Quando você tem representantes do executivo, do legislativo, do judiciário e da mídia estimulando o enfrentamento étnico-racial, você observa que você está longe de ver as possibilidades de resolver o problema. Eu gosto de pensar que a questão e a luta pela liberdade, pela igualdade, pela fraternidade, é uma luta fundamentalmente que nos estimula a caminhar. Então, eu acho que nós estamos no momento crucial dessa luta, nem no começo nem no fim, mas no meio de uma caminhada que cada vez tem se mostrado mais longa, mas também prazerosa, porque a população negra tem se preparado para poder fazer esse enfrentamento, vista que essa população, que era tida como minoria, nos últimos censos do BGE tem se mostrado como maioria absoluta. Estamos no meio da luta, mas estamos observando sinais positivos no horizonte. Mais ou menos aquela ideia que o Gilberto Gil cantava na sua música: a nossa felicidade negra é uma felicidade guerreira, no sentido de construir uma sociedade igual, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade em que o negro não seja mais objeto de violência e destruição, como tem sido na sociedade nesses últimos anos. Em relação ao ato racista contra o professor Juarez, a Unesp se posicionou com a seguinte nota de repúdio, abre aspas: a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, vem manifestar o seu repúdio aos atos racistas desta quarta-feira, 20 de novembro, contra o professor Juarez Xavier, docente da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação do campus de Bauru e assessor da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. Negro, o professor foi alvo de xingamentos racistas quando estava em um local público e se indignou diante do criminoso, que ainda o atacou com golpes de canivete, fazendo-o sangrar no braço e nas costas. A resposta do docente, que também prestou queixa na delegacia, foi a esperada de cidadãos defensores da diversidade frente a ações de intolerância que não podem ser aceitas em ambientes democráticos e sociedades plurais. Os atos racistas neste Dia da Consciência Negra só reforçam a necessidade de dar sequência à luta contra a discriminação racial, os preconceitos de qualquer natureza, e especialmente contra a desigualdade abissal que marca historicamente a população negra no Brasil. Fecha aspas. A TV Unesp reafirma seu compromisso com a diversidade e o respeito às diferenças.